A todos que estão em Cristo Jesus, a paz e a graça de Deus. A igreja, o corpo de Cristo. A igreja, o sacerdócio real. A igreja constituída por pedras vivas, isto é, pessoas convertidas. Nós temos na primeira carta de Pedro que a igreja é, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quero repetir porque essa é a revelação da essência, da natureza da igreja. Casa espiritual, não casa natural nem carnal. Casa espiritual e sacerdócio santo. Portanto, na igreja todos são sacerdotes, porque todos têm o Espírito Santo e todos devem ser espirituais. Mas pode acontecer de vir para a igreja uma pessoa carnal e não convertida. A carne não pode permanecer na igreja. A carne viva não tem como permanecer na igreja, pois a natureza dela é a natureza do diabo. Toda a Escritura revela que a serpente tornou-se a natureza do homem. E o próprio Jesus, quando foi sacrificado, ele diz a Nicodemos que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Portanto, não tenha um bom pensamento, uma boa análise de si mesmo. Cada um de nós, no velho homem, somos pecadores, e todos os pecadores são serpentes. O que precisamos de perceber e aprender é que a carne viva, ela não se encaixa na igreja, porque o pensamento dela é todo egocêntrico, e tudo começa nela. Nada nela começa em Deus, nem em Jesus Cristo, nem no Espírito Santo. Então analisa todas as coisas e fala todas as coisas, tendo como fonte a sabedoria própria, a própria natureza humana, não a natureza divina. Portanto, a igreja é uma casa espiritual. Abra sua Bíblia e leia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Igreja, casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Mas veja bem que no livro de Levítico está escrito assim no capítulo 13, no versículo 15. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. O que a lepra representa? Incredulidade. Pode ter um incrédulo reunido na igreja? Pode, porque a carne finge que é crente. Gosta de parecer que crê. Enganar é uma das características do diabo. Enganar a si mesmo é uma das características do homem. O homem gosta de enganar-se. Gosta das coisas enganosas. Ele não gosta da verdade. Por isso que Jesus disse que o verdadeiro profeta, ele não é popular. E as pessoas não gostam dele, porque ele fala a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Penetra lá no interior, corta a carne viva. Por isso as pessoas estão fugindo do Espírito Santo, verdade e vida, porque é palavra viva e eficaz. Mas aqui diz que o sacerdote examina e vê a carne viva. Então, essa pessoa é imunda. Quem é uma pessoa imunda? É uma pessoa pecadora, que erra em tudo que diz, e cuja fonte não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus, cuja fonte é a carne. Jesus disse que o pecado, todos os pecados, procedem de onde? Procede de dentro do coração do homem, da mente do homem. Portanto,
não pense que o problema são os outros. O problema somos nós. Nós precisamos de um Salvador. O Salvador é Jesus Cristo. Qual o segredo de Cristo? O Calvário. A morte da carne viva. Para nós sermos salvos e sermos curados da lepra, precisamos de morrer com Cristo. Quando chega na igreja casa espiritual, não é igreja show, não é igreja organizada pelo homem, não é igreja de pessoas naturais, de líderes naturais, que nunca experimentaram a morte de Cristo. A igreja em carne viva não sabe o que é casa espiritual, só faz as coisas segundo a carne, não tem nada do Espírito. Não adianta usar o nome de Jesus. Não tem poder espiritual, não tem testemunho do poder de Deus. Quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, o poder de Deus está na igreja. Então a igreja é casa espiritual, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quando alguém vem para a reunião da igreja e traz a carne viva, assim que ela fala, nós percebemos que ela não é humilde, que ela não é obediente e que ela não passou pela cruz. Por quê? Toda pessoa natural, carnal e em carne viva expõe a si mesmo e fala de si mesmo. Fala a sua própria palavra e não usa as escrituras, não usa a palavra de Deus, usa a própria palavra. Esta é a característica da carne viva. Veja o falso profeta, o falso pregador, o falso pastor. Ele lê a Bíblia, mas ele fala a palavra dele. Ele não explica as Escrituras, porque ele não entende as Escrituras. Para saber as Escrituras é preciso da revelação do Espírito Santo. As Escrituras são ocultas. Portanto, veja só. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, diz assim, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Estão vendo? Levítico 13, 15, fala da carne viva imunda, que é lepra. Lepra é incredulidade. Lembra de Jesus no Evangelho encontrando e curando os leprosos? Jesus cura a incredulidade, porque Ele é o dom da fé. Ele é a própria fé. Ele tem conhecimento do Deus único e verdadeiro, pois é filho do Deus único e verdadeiro e é antes de todas as coisas. Quando nós somos batizados em Cristo, não é nas águas. As águas é só símbolo. Você pode passar pelas águas e continuar a serpente. Não resolve nada. Só o batismo nas águas, não. O batismo nas águas tipifica, representa sua morte com Cristo e sua ressurreição com Ele. Veja que a carne viva é imunda. Diante de Deus é imunda. Qual a solução? A cruz de Cristo. Todo o evangelho começa com arrependimento, pregação do reino de Deus, cruz, morte, sepultamento, ressurreição. Isto está repetido aqui em Romanos 6. Veja, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Este é o segredo da igreja, casa espiritual. Não é o homem que faz isto. Não há poder em nenhum homem para fazer isto. Todo este mover, todo este ensinamento, que não for pelo Espírito e que não ocorrer, este fato é falso. A verdade é que todos nós somos pecadores, mas todos nós que cremos em Cristo somos batizados na sua morte. E todos nós somos sepultados. Quem é sepultado não é visto mais.
Então, quando nós chegamos na reunião da igreja e quando nós estamos uns com os outros, somos sacerdotes de Deus, somos casa espiritual. O que morreu está justificado do pecado, porque em Cristo é ressuscitado. Este é o segredo da vida espiritual, do conhecimento de Deus. Fora disto, é perda de tempo. Quantos estão perdendo tempo fazendo coisas na carne viva? Não adianta, este é o caminho de Caim. Deus não olha para a carne viva porque ela é pecadora e imunda. Deus olha para aquele que, arrependido, participou, foi unido na morte de Cristo e assim é unido na ressurreição de Cristo, para sermos casa espiritual. Mas há outra palavra no versículo de Pedro, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E é assim, fora com a carne. Quão triste é ver o homem pensando que pode, de maneira arrogante, servir a Deus vivo na carne. Carne viva é imunda. Levítico 15, versículo 13. Portanto, cada um de nós precisamos examinar as Escrituras, ir até aquele que escreveu as Escrituras, até aquele que reuniu as Escrituras e nos deu os seus livros, para que, estando com Ele e tendo comunhão com o Espírito, Ele possa nos ensinar. É Ele o único que nos guia a toda a verdade. Fiquem na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo, e que todos os que estão em Cristo Jesus, e que são casa espiritual, e que experimentam toda a graça de Deus, todo o amor de Deus e a vida eterna, todos estejam na alegria completa do Espírito. Amém.